Então, trazendo essa temática aqui para vocês, da importância do ambiente rico em possibilidades, um ambiente enriquecedor da aula, das estratégias de aprendizagens e tudo mais, é importante que a gente trabalhe isso na gente também, né? Que a gente também tenha um espaço tranquilo aqui de reflexão, para a gente pensar sobre a nossa prática em paz, né? Então, olha o ambiente sendo decisor também na nossa aprendizagem, e não só no da criança. Então, já incorporando, já trazendo um pouco aí do nosso tema de hoje. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Cristine, ó, chegou uma Cristiane Soares aqui, mas eu sou a Cristine Soares, eu sou a idealizadora do Viva, que é um projeto educacional inovador, voltado para metodologias ativas. Então, a gente vai ter material didático, plataforma digital, formação de professores, assessoria. A gente fala muito da formação, a gente atua muito perto dos professores, porque é o professor que está na ponta, né, gente? Não adianta, é o professor que está lá, que está nessa interação com o aluno. Quando a gente fala em inovação e metodologias ativas, o professor tem que comprar essa ideia. Então, para a gente é super importante apoiar o trabalho deles, estar próximo deles, para que eles consigam se desenvolver da melhor maneira e ter segurança. Eu costumo dizer que o medo, muitas vezes, ele paralisa. E muito professor, quando ele tem aquela resistência do novo, é justamente por medo. Medo de, será que o meu aluno vai aprender? Será que eu não vou ser cobrado? Será que o pai, será que o gestor, ele vai estar do meu lado, ele vai apoiar as minhas iniciativas, né? Como que vai ser o resultado que eu vou ter com esse aluno? E se eu não conseguir alfabetizar? Então, passar um monte de dúvidas, de incertezas e inseguranças. A gente tem que ter empatia. Todo mundo aqui é gestor, gente? Conta para mim aqui no chat. Sim, sou gestor, não, sou professor, né? Só para eu entender um pouco de quem está aqui conversando. A Dora, sim, é gestora. Legal. A Cristiane, não. A gente vai ter uma visão muito aqui. A Maria José, coordenadora, legal. Porque a gente vai falar muito aqui desse papel da gestão, da importância que o gestor tem no desenvolvimento do professor. Desde o incentivo, desde mostrar que ele está no caminho ou não. A Lélia, professora do G5 da Piu Piu, seja bem-vinda, Lélia. E então a importância do gestor, a importância do coordenador para motivar, para incentivar, para ter empatia, para entender quando as dores do professor, por que às vezes aquela iniciativa, ou aquela dinâmica, aquela estratégia que o professor propôs não funcionou, né? Ou não funcionou da maneira como ele esperava. Trabalhar a expectativa do professor também. A gente tem que ter esse olhar humano, né? Nós, na gestão, temos que ter esse olhar humano também com o gestor. A Letícia, coordenadora, legal. E aí, gente, só trazendo um pouco para vocês, né, da minha trajetória. Então, eu, como idealizadora do Viva, também sou gestora. Então, eu falo com conhecimento de causa, né, das nossas dores aqui também. Sou autora do livro Metodologias Ativas, uma nova experiência de aprendizagem. Então, um livro que foi lançado agora no começo do ano, gente, acho que fevereiro ou março. E aqui eu já estou falando, já trouxe a pandemia, já trouxe um pouquinho, né, de toda essa situação. Na verdade, quando a gente fala em metodologia ativa, já era uma tendência, e eu acho que, de fato, a pandemia, ela só acelerou, ela só mostrou a importância, acho que deu essa sacudida, né, na gestão, nos professores também, da importância da gente abrir os horizontes, ampliar os olhares para conseguir enxergar além daquilo que a gente estava conseguindo ver. Né? Então, tem muita coisa que já estava aí, que já acontece há muitos anos, que já acontece há muito tempo, mas a gente não estava olhando para essas questões. Então, acho que agora é o momento de olhar para isso.
E falando sobre aprendizagem, sobre o ambiente, os espaços de aprendizagens, né? Eu dei até um spoiler lá no Instagram agora há pouco, algumas pessoas que estão aqui deram uma olhadinha lá, e a gente fala muito, principalmente na educação infantil, que a aprendizagem passa pelas mãos. Isso foi uma coisa que eu sempre falei com as minhas professoras. Mesmo antes da gente ter essa nomenclatura, né, esse termo, metodologias ativas, a gente sempre trabalhou com metodologias ativas. Há 18 anos eu falo de inovação, eu falo da criança estar no centro, da criança participativa, de ter esse olhar acolhedor, de mão na massa, né, de que tinha que fazer sentido para o aluno a aprendizagem, senão ele não ia querer aprender, de ter esse ambiente estimulador, porque o ambiente, ele é mais um elemento na educação, na aprendizagem, então a gente precisa pensar nisso. E a criança pequena, né, especialmente da educação infantil, do primeiro, segundo ano ali, ela é muito sensorial. A gente sabe o quanto a criança é sensorial, né? O quanto ela ouve, ela aprende ouvindo. A gente olhando para inteligências múltiplas também, a gente tem que lembrar disso, de que cada um tem um estímulo diferente, cada um aprende por uma via de aprendizagem diferente. Gente, isso não sei o que estou falando, né? Isso está lá na ciência, na neurociência. Esse livro é um livro que eu trago bastante aqui como referência. É um livro bem gostoso, bem fácil, né, de fácil compreensão, e ele é um livro muito acessível que ajuda a dar essa base, esse embasamento teórico para a nossa prática, né? Então, a gente não fala com base no achismo, no senso comum, nós educadores, a gente não pode ter essa postura, né? A gente tem que falar com propriedade, tem que ter argumentos claros, tem que ter uma fala muito segura, especialmente para passar a segurança para a família, para as crianças, enfim. Então, pensando que a gente tem as inteligências múltiplas aí, que cada um aprende de um jeito, que cada um tem um ritmo de aprendizagem, que a criança, ela é sensorial, ela precisa de diversos estímulos. Quando a gente fala de inclusão, então, aí que o negócio encrenca mesmo, né? Aí que a gente precisa realmente pensar nesses estímulos. E aí pensar que nós somos fruto da nossa relação com o meio, a criança também, ela é fruto da relação dela com o meio, com os pares, né, com os outros colegas, com os professores. Então, partindo disso, já está aí um monte de assunto para a gente falar sobre a importância de um ambiente de aprendizagem rico. E aí, quando a gente fala em ambiente de aprendizagem, a gente não fala só de sala de aula, né? A sala de aula é um ambiente, é um deles. Então, a aprendizagem, ela pode acontecer no caminho de casa até a escola, numa volta no quarteirão, na pracinha, perto da escola, na cozinha, no refeitório, em todos esses espaços que a escola tem ali disponível. E a gente vai falar um pouquinho também, né, sobre o espaço de casa agora, como que está sendo esse estímulo também em casa nesse momento. A gente tem que ter em mente que o meio, ele é um elemento educativo na aprendizagem, né? E aí, trazendo aqui que é importante, então, a gente ter N recursos, mas o quanto esses recursos, eles são acessíveis. Então, por exemplo, eu dei uma formação logo no início do ano, e aí a gente estava falando um pouco sobre como favorecer um espaço bacana na escola, na sala de aula e tudo mais. Então, eu sugeri, por exemplo, para os professores, que eles pudessem ter na sala uma caixinha dos tesouros, porque criança é assim, né? Pro, olha o que eu trouxe para você, olha o que eu achei, Pro, hoje eu trouxe essa folhinha para você. Tudo para eles é mágico, é rico, e por que não utilizar esses elementos que eles mesmos trazem para a sala de aula, que eles trazem para a gente
como recurso, como para enriquecer o nosso ambiente de aprendizagem. Então, a minha sugestão, por exemplo, para esses professores foi ter essa caixinha dos tesouros, onde eles vão colocar todos esses tesouros que eles encontram, aquela pedrinha, um gravetinho desse tamanho que você nem vê, né? Que ele pode colocar ali na caixinha e depois, em algum momento, você pode utilizar aquela caixa, por exemplo, para contar uma história. E aí, para eles também criarem histórias, a partir, vamos ver o que sai da caixinha do tesouro que vai ser incorporado à nossa história. A gente já está trabalhando criatividade, ampliação de vocabulário, você pode trabalhar rima, você pode trabalhar uma música, vamos fazer uma música, que parlenda que tem, que cantiga que tem com esse elemento, né, que pode ser ali a foto de um sapo, por exemplo. A imagem de um sapo, de uma pedra, né? Se essa rua fosse minha, por exemplo, olha, essa pedrinha, onde você encontrou? Na rua. Tem alguma cantiga de roda que vocês lembram que tem essa musiquinha que fala sobre a pedrinha, que fala sobre a rua e tudo mais? E aí já criou aí, olha só o ambiente interferindo na aprendizagem. Só que não é só o ambiente, né? É como eu utilizo esse ambiente. Como que eu faço a mediação, como que o professor vai mediar o recurso? Ah, mas é só colocar a plataforma digital? É só colocar o dispositivo lá, o tablet na sala de aula, que a minha aula já vai ser rica? Será? Né? Quem que já não passou aqui por essa dificuldade de, poxa, eu invisto, eu faço, tem isso na minha escola, e o professor não sai da sala de aula, não sai, né, não explora. Por quê? Porque se não tiver a mediação, se o professor não internalizar, se ele não entender o objetivo, o propósito, né, a forma que ele pode desenvolver esse recurso, vai ser só o recurso pelo recurso. Né? Então, é super importante que a gente consiga perceber e que nós, nesse papel de gestores, a gente precisa estimular o professor a ter essa visão, porque às vezes ele não consegue enxergar sozinho, né? Então, são os caminhos aí, os recursos, nesse espaço de reflexão, aqui a gente está num espaço de reflexão entre os gestores, mas a gente precisa ter esse espaço de reflexão também entre os professores para que eles reflitam sobre a prática. Olha só, tá? Vamos fazer estudo de caso? Gente, dando ideia aqui já lá para a reunião de professores, né? Lá para sua reunião pedagógica, vamos fazer estudo de caso? Me conta como foi. Assiste uma aula do professor e depois traz para um debate, para uma discussão, né? Não no sentido de expor ninguém, claro, nem de apontar o dedo, o que está errado, olha, aqui não está. Não, mas assim, de mostrar caminhos, né? De trazer aí um outro olhar para que o professor ele consiga ter repertório. Muitas vezes o professor não faz e a gente fala, nossa, que preguiça, que professor preguiçoso, né? Ou então, poxa, esse professor não é criativo, ele não traz nada, não sei o quê. Às vezes ele não tem repertório. Né? E aí, quando a gente fala de metodologias ativas, porque aqui é o nosso tema principal, né? A gente sempre vai falar muito sobre inovação, sobre metodologia ativa, que é a nossa paixão, é daquilo que a gente sabe, que a gente entende mais, é falar sobre metodologia ativa e inovação, enfim. Então, a gente precisa ter também recurso, né, de reflexão, espaços de diálogos, de trocas, para que o professor, ele tenha tanto a reflexão quanto o repertório para poder pensar aí em estratégias diferentes. Então, primeiro ponto, a aprendizagem passa pelos 5 sentidos. Eu sempre falei para os professores o seguinte, tá pensando lá no planejamento, como que eu vou dar esse conteúdo? Pensa assim, esse conteúdo, ele tá passando pelos 5 sentidos? O aluno, ele vai pegar no conteúdo? Ele vai cheirar? Ele vai sentir? Ele vai experimentar? Ele vai ver? Ele vai ouvir? Ele tem que passar pelo menos pelos 5 sentidos.
né? Porque aí sim você atinge aquele aluno que é auditivo, que ele é mais sensorial, né? O que é visual, enfim, você consegue trabalhar melhor as inteligências múltiplas e você consegue ter uma aprendizagem mais efetiva. Por isso que no Viva, toda aprendizagem ela inicia pela vivência. Que é esse espaço, é esse momento que o aluno vai pegar, vai sentir, vai cheirar e tudo mais. Então, é super importante que o aluno tenha esse momento de interação com o que está sendo proposto, né? Nesse momento, onde ele já vai trazer o conhecimento prévio dele, não dá mais para a gente imaginar que a criança não sabe nada, né? Que ela é uma tábula rasa, que ela vai aprender tudo na escola, só quando ela chegar na escola. A gente já sabe que, acho que esse conceito já caiu por terra, né? A gente já entendeu que não funciona assim. Então, a gente precisa, a partir de uma análise diagnóstica, de uma avaliação diagnóstica. O que o meu aluno já sabe sobre isso? O que o meu aluno, de onde que eu parto com a minha turma? É uma turma mais imatura, mais madura e tudo mais. Então, primeira coisa, vamos pensar nisso. Os recursos, esse ambiente estimulante, utilizar diferentes espaços de aprendizagens, como eu disse, né? A própria BNCC, gente, ela traz os 6 direitos de aprendizagem na educação infantil: conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se, certo? Certo, todo mundo sabe. Como que eu desenvolvo tudo isso? Como que eu desenvolvo tudo isso sem um ambiente rico, né? Para que ele possa fazer todas essas interações, participar, realmente brincar, trazer para a prática. Então, quando a gente fala dessa vivência, dessa questão prática, de internalizar, de partir do senso, da base, do conhecimento prévio do aluno, a gente não está tirando de qualquer lugar, né? Está lá na lei. Então, o desenvolvimento de competências, a BNCC hoje, ela traz para a gente um olhar que a gente tem que ter também na orientação com o professor, de desenvolver muito mais as competências do que os conteúdos. Nós desenvolvemos tudo junto, né? Por isso que os projetos, por isso que as metodologias ativas fazem tanto sentido na educação do século XXI. Né? Quando a gente olha para a BNCC, a gente está vendo metodologia metodologia ativa ali de ponta a ponta. Então, para que eu desenvolva as competências, as soft skills, né? Essa empatia, essa criatividade, o trabalho colaborativo, eu preciso promover espaços para que a criança aprenda a trabalhar de forma colaborativa. Né? Existe alguns autores que falam muito sobre nós somos fruto do meio, né? Então, a criança, ela aprende nessa interação com ela, com o outro, com o professor, com o meio e tudo mais. E aí, partindo disso, a gente precisa ter, então, esse ambiente que seja acolhedor e que seja estimulante, né? É lá que ela vai desenvolver o lado emocional, essas soft skills, essas competências atitudinais, né? Nessa interação com o outro. Porque até ontem, numa live que eu fiz, eu falei um pouco sobre isso. Parece que eu vejo em algumas escolas, até alguns pais e tudo, que parece que a criança vai ter uma chavinha, né? Então, olha, foi para o mercado de trabalho, então, o mercado de trabalho, ele exige isso, isso e isso, olha lá, hein? Então, a partir de agora, ó, você tem que ser desse jeito, você tem que ser criativo, você tem que trazer solução. Mas eu passei tantos anos na escola e não me ensinaram tudo isso, né? Eu não tive condição de desenvolver tudo isso. Como é que eu vou aplicar agora essas questões todas na minha rotina, no meu trabalho e tudo mais? Então, eu trago muito essa visão de que é importante que a gente desenvolva a criança para o futuro e não para o passado. Né? Então, o que eu estou fazendo hoje? E eu acho que essa autoavaliação, olhar para dentro, fazer essa análise é extremamente importante para que a gente consiga enxergar, né? E fazer uma avaliação honesta do nosso trabalho.
porque senão a gente não evolui. Se tá tudo bem, eu não preciso mexer, né? Aquela coisa, o time que tá ganhando não se mexe. Então, se eu enxergo, se eu vejo a necessidade de ampliar, de trazer recursos mais atuais, metodologias mais atuais para o meu dia a dia, para essa criança, eu preciso repensar aí a minha prática o tempo todo. Ah, a Dani entrou aqui. Pois, Dani, conta um pouquinho aqui para gente sobre espaços de aprendizagem. Ó, já estou colocando no bolo. Eu nem sabia que ela ia entrar, já estou colocando ela aqui na saia justa, mas para contar um pouquinho para gente também. Aí, ela tá no carro, né? Você me pegou de saia justa mesmo, Cris. Acabei de chegar em casa. Não, mas a gente está falando um pouco de espaços de aprendizagens, né? Do quanto o ambiente ele pode ser, ele pode potencializar ou não a aprendizagem, né? Então, o ambiente, ele é mais um elemento aí super importante. A gente chama ele de terceiro professor, né? Porque o espaço ele é tão agradável, é tão convidativo, né? Para que que as pessoas possam, que os alunos possam aprender da forma deles, sentar no lugar onde eles se sentem confortável. E é bem interessante. Bom, Cris, você é uma prova, né? Você já tem alguns ambientes modificados pela Eduinfo e a gente vê um resultado muito bacana quando faz a modificação. Então, a gente sempre pensa nesses ambientes, uma sala de aula, a gente não chama mais sala de aula, chama espaços de aprendizagem. E também a gente coloca de 2 a 3 assentos diferentes. Então, fica a dica aí, quando você for montar seu novo espaço, sempre buscar ter puff, ter cadeira, ter um almofadão, um lugar para ele, né, relaxar, mas ele também está aprendendo. Então, não pense mais na mesma coisa, tudo carteira e tudo mesa, né? Faça uma coisa bem diversificada. Pesado, né? Eu acho que é trazer isso, é trazer um ambiente leve. Porque hoje o aluno, ele passou pela experiência de aprender, de estudar na sala de casa, de estudar na cama, deitado na cama, sentado no puff da casa dele, naquele espaço que ele mais gosta, no cantinho que ele mais gosta na casa dele, e de repente ele voltar para a sala, para aquela cadeira dura, aquele modelo fechadinho. Que motivação que ele vai ter para voltar para a escola? A Edina está aqui na live e nós Tá. montamos o espaço dela faz pouco tempo, né? Ela podia contar como está sendo aí o espaço dela. Conta aí, Edna, pra gente. Aí ela entrou. Bem, eu acho que ali era um sonho, né? Que a gente foi montando junto, né? Cris, Dani, eu acho que entenderam um pouquinho da nossa da nossa ideia dentro da escola, né? Uma escola de 40 anos que, se a gente for parar para pensar, ela nunca teve cara de escola velha. Né? A gente sempre procurou inovar, sempre procurou ter justamente espaços diferentes para que as crianças se sentissem cada vez melhores lá dentro, né? Então, nós temos uma área verde que a gente explora ao máximo, nós temos sala de aula montada na área verde. E aí, quando houve essa possibilidade de ter o nosso espaço Viva, nós tínhamos essa vontade de ter um espaço onde a criança se sentisse mais à vontade impossível, né? Que tivesse várias opções. Ela tem ali, além do espaço que a Dani montou, né? Com os puffs, com a arquibancadinha lá, que eles amam, que eles falam que é um navio, né? Aquilo ali já se tornou um navio, quando eles se colocam lá, eles viajam, né? Então, eles falam muito da viagem do navio, e para cada 2 puffs, né? Como agora nós estamos aí nesse trabalho
de distanciamento o tempo inteiro, o que eu fiz? Eu usei a cada 2 puffs uma bandeja, aquela bandeja de café da manhã, né, que tem as perninhas assim. Eu coloquei ali, eu tenho disponível naquele espaço vários jogos, né? Muitos deles eu elaborei são jogos que as crianças não encontram na loja. Então, essa era também a ideia, né? Ali eles têm contato com umas coisas assim, bem diferentes. Então, eles escolhem os jogos e a cada 2 eles podem trabalhar também nessa bandeja, né? Então, eles colocam os puffzinhos ali no chão, tem toda a parte da grama artificial, metade tem as mesinhas diferentes, né, Dani? Que as minhas mesinhas de coração, que eles falam que é aquele joguinho, eu não sei como chama, mas o primeiro, se vocês olharem o videozinho que eu postei no dia que nós inauguramos, as crianças foram entrando e eles falavam assim para mim: Edna, você pôs uma mesa aí, igual aquele joguinho que faz assim com o dedo, e eles falavam o nome. Então, lá tudo é diferente, né? Então, tem mesa? Tem. Tem almofada? Tem. Tem puff? Tem trabalho para tudo. E lá eles estão amando, amando. Foi realmente o nosso ponto que trouxe para as crianças, principalmente porque eles estavam há quase 1 ano em casa, né? Então, tinha que ter uma coisa que chamasse muito a atenção deles, e foi lá a gente consegue... Eu acho que o socioemocional, né, nessa revolta às aulas, ter espaços diferentes, faz com que eles se sintam mais acolhidos, e a preocupação que vocês tiveram de realmente reformar, de realmente mudar o ambiente para acolher esses alunos. Eu acho que escola do jeito que existia não tem mais, né? Temos que ter um olhar bem atento, devagarinho. Não assim, é um investimento, obviamente, mas não é um investimento absurdo, é um investimento super pautável de se fazer e traz essa felicidade dos alunos e da gente também, né? É verdade. Quando entrou todo esse período aí da pandemia, eu queria que quando as crianças retornassem, eles encontrassem uma escola diferente, né? E essa questão aí da sala de aula, né, Cris, que a gente já vinha conversando, já desde o primeiro encontro, era uma mudança que eu ia fazer. Então, eu tenho uma sala referência para cada faixa etária, com mesa e cadeira. Então, só uma. Então, eu tenho uma para o grupo 2, uma para o grupo 3, uma para o grupo 4 e uma para o grupo 5. As outras salas da escola, todas elas, eu transformei em ambiente onde nós chamamos território de aprendizagem, né? Então, ali, para cada território, eu tenho território para matemática, eu tenho território de luz e sombra, eu tenho território de letramento. Então, nós separamos as salas, as crianças circulam durante todo o tempo de permanência, eles circulam pela escola justamente porque nós dividimos sempre em grupos pequenos, né? Cada classe, às vezes, tem 2 ou 3 grupos, e cada grupinho passa por aquele circuito, né? Que a professora elaborou para o dia. Então, ele vai passando, todos eles passam pelos mesmos espaços, mas eles têm disponível ali na escola muita coisa diferente. Hoje mesmo a Cris falou a hora que ela estava falando lá do Insta, a hora que eu entrei, ela falou exatamente isso. A nossa escola é colorida, é cheia de espacinhos, né, Cris? A gente procura trabalhar muito esse lado, e é isso que eu quero. Eu acho que é dentro da metodologia ativa, né, que a gente vai conseguir explorar tudo isso. Então, hoje o nosso trabalho é se preocupar com a formação dos nossos professores
para que saibam utilizar isso, né? Que não seja só um atrativo para a criança, é um lugar. Não, ele vai para o Espaço Viva, mas existe uma proposta, existe toda uma preocupação no que ele vai fazer, ele vai para o outro espaço, tem todo um contexto, é isso que precisa estar ligado, né, nessa nossa ideia, nessa nossa luta, né? Porque onde a Cris vai, eu estou atrás dela. Ontem foi maravilhoso, eu adorei. Foi legal, né? Vai aprendendo mesmo, é querer aprender. Exatamente. E acho que mais do que a gente ali, há 40 anos trabalhando com educação infantil, eu quero mudar. Então, é isso. Quando eu conheci a Cris, eu falei para ela, é você. Então, nós vamos junto nessa, vamos aprender juntas. E nós vamos conseguir, com certeza. Não, perfeito, porque você falou várias coisas super importantes, né? Que não é só o espaço, é a intencionalidade pedagógica daquele espaço. Né? Como que eu vou fazer essa mediação? Então, como que o professor vai fazer a mediação, porque senão fica o brincar pelo brincar. Não. E aí você não atinge um nível, né? Não fica uma aprendizagem eficiente, não fica direcionado, o aluno fica ali solto, quer dizer, ele aprende do jeito que ele quiser e tudo mais, seja o que Deus quiser, né? Só vai, joga tudo lá e vai. E a escola, gente, tem uma responsabilidade social, né? Que a criança, a sociedade passa dentro da escola. Então, a gente precisa trabalhar com muita consciência das ações, de tudo que a gente está promovendo na escola. Ó, a Eliana perguntou como que ela pode ver o filminho postado. No Insta, né? Qual que é o Insta? É @ Piu-Piu EI. Piu-Piu é Escola de Educação Infantil, né? O EI. Ó, joguei aqui para vocês, gente. Isso, esse mesmo. Escola Piu-Piu, que trabalha com a gente, trabalha com Viva, e assim, é bacana porque vocês já tinham essa visão, já tinham esse olhar, né, só faltava um ajuste de ter um material que casasse, né, que desse aí com essa proposta, um alinhamento, e o casamento aqui foi perfeito, né, a gente consegue perceber nas ações, nas atividades, né, na participação dos professores todos, o quanto está sendo rico ter o ambiente e também ter esse material que possibilita trabalhar essa criatividade, né, esse enriquecimento todo. Então, eu acho que é exatamente por aí. Quando você fala dos territórios, adorei, né, esse nome, adoro, os territórios de aprendizagem, porque eu acho que é isso. Acho que ir para a escola, para o aluno, tem que ser um momento de prazer, de descoberta. Gente, é o que eu sempre falo. A criança na educação infantil, ela vai toda animada para a escola, né? Aí chega no fundamental, começa, eu vou ter que ir para a escola. Eu tava, né, aí, a Dora, né, tava pensando em deixar minha escola mais acolhedora. Depois você conta pra gente, Dora, como que você tá pensando, como que tá hoje, né, onde você quer chegar, pra gente pensar juntos aqui em alguma forma de contribuir. Mas a gente precisa, nesse estímulo, né, manter para o aluno do Fundamental 1, do Fundamental 2, esse brilho no olhar. Porque a ideia, a gente vai estar fazendo o que aqui? 7 e pouco da coração, gente. 7h35 da noite, a gente está fazendo o que aqui? Compartilhando, aprendendo. A gente está aqui para ter conhecimento, para sair daqui melhor. Né? É isso que a gente tem que despertar no nosso aluno. Que esse espaço de aprendizagem, seja o virtual, seja o presencial, tudo, ele é um espaço de enriquecimento, de ideias e tudo mais. Então, é importante que a escola, ela cumpra esse papel, né, que ela tenha esse papel. E quando você traz esses territórios, então, é o despertar, é essa aprendizagem investigativa, né, e aí eu estou mudando de espaços, a criança fica mais atenta o tempo todo, porque ela vai sendo mobilizada em diferentes momentos, e aí trazendo para a metodologia ativa, quando a gente fala da gestão do tempo, né, ela aprende a entender
esse tempo, quanto tempo que ela vai ficar em cada território, por exemplo, a gestão dessas aprendizagens, o que que eu vou fazer em cada território? Qual que é o objetivo daquele espaço, né? O que que eu vou aprender lá? Lembrando que o digital é outro espaço de aprendizagem, nesse momento tão importante quanto, né? Sim. E a gente estava no spoiler lá, né, falando um pouquinho sobre o espaço de aprendizagem hoje na casa do aluno, né? A importância da gente orientar a família, porque às vezes a criança começa a ter dificuldade de aprendizagem, porque não é porque a escola não está ensinando, não é porque a aula está ruim, mas é porque tem muito barulho em casa, né? É o cachorro que late, é o carro do ovo, é não sei o quê. Quando está na escola, a gente tem o melhor controle da situação, a gente acompanha, a gente consegue, pessoal, vamos aqui, agora a gente vai mudar de espaço, agora a gente vai fazer tal. A gente consegue chamar com o áudio desligado, né? O microfone desligado, às vezes a câmera desligada, a gente não sabe o que está acontecendo lá do outro lado. Se está tendo barulho, se não está, se a criança está ou não prestando atenção, se ela... esse feeling do professor, ele acaba se perdendo muito mais, né? Então, é importante passar para a família a importância de ter um espaço adequado, um ambiente que não tenha tanto distratores. Quer um exemplo? Às vezes, a moça que ajuda a mãe lá na limpeza, a moça que vai limpar a casa adora pôr o quê? Música para limpar a casa. Pronto. Um distrator aí já para o aluno, né? Na aula de matemática, eu estou falando de MMC e o aluno está ouvindo a oração ou está ouvindo a música ou está ouvindo a novela, né? O que está passando ali na televisão, porque a moça deixa a TV o tempo todo ligada. Às vezes a mãe tem mais essa percepção, né? O pai está mais ligado, mas tem outras pessoas que às vezes não estão. Tá passando roupa, e às vezes a tábua não fica fazendo aquele barulho, nheco, 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 quando a tábua tá com a mola ali, que não tá muito boa, fica fazendo aquele barulho, pronto. Tem criança que dispersa com uma mosca que passa, imagina com nheco, nheco, o tempo todo da tábua de passar, por exemplo. Ou os pais em reunião, Exato. Né? A criança está fazendo atividade, está ali na aula, e você está ao mesmo tempo, você como professor, você escuta o pai falando no telefone, envolvido naquilo, e a criança tem que prestar atenção com aquele pai, às vezes até a mãe. Eu não vou esquecer, o ano passado, isso era uma coisa que me pegava muito. Eu assisto às aulas, né, das professoras, depois que elas dão, elas postam no grupo dos pais, e eu assisto normalmente depois da aula dada, né? É a hora que a gente dá uma paradinha, né? Depois das 11 da noite, aí você vai assistir a aula delas, né? Porque novela, né? Não é novela. Nada de Big Brother, é o Big Brother da escola, pedagógico. É verdade. E eu tinha no grupo 5 uma família que o pai ele gravava, ele fazia lives para o mercado farmacêutico, mas ele fazia lives assim, empolgadíssimo, né? Era gesticulado, era com altos e baixos de fala, e eu assistindo a aula, eu não conseguia me concentrar na aula, porque quando eu ia ver, eu estava prestando atenção no que ele estava fazendo. Então, eu imagino a filha fazendo a aula. Se eu não conseguia, eu imagino a filha, e eu imagino muitas vezes a professora está aí, está aqui nesse nosso grupo, mas é muito complicado. Eu acho que o trabalho da professora que está ali hoje no online é você pedir licença para estar na casa da família, mas muitas vezes a família não lembra que você está lá. Exatamente. Porque lá é a nossa sala de aula, né? Então, é uma carteira, né? É uma mesa,
é uma almofada, então ali faz parte, e como ela, temos outros, só que eles esquecem dos outros, né? Então, Exatamente. isso eu acho que está sendo mais complicado hoje para aula online, né? Uhum. Articular todas as atividades, tanta gente, né? Todo mundo ali no mesmo ambiente. Então, é importante pensar. Ô, Dani, A beijo. Dani precisou sair. Ó, que legal. Só um recado antes de mudar os espaços, mude a forma de ensinar. O Viva faz isso muito bem. Porque é isso, é a mediação. Não adianta eu ter também um espaço super inovador, super bacana, que nem ela falou, e eu acho incrível. Na minha escola, a gente já fez toda a parte da educação infantil, tem o espaço de descompressão, que tem arquibancada, tem banco, tem puff, tem a graminha ali para as crianças deitarem, lerem um livro, produzirem também, quando elas vão produzir coletivamente, quando elas vão assistir um vídeo, né? Porque é pensar também nesses recursos. Então, não adianta eu ter o espaço e continuar com uma metodologia fechada, que a criança, que a aprendizagem está sem, o processo ensino-aprendizagem está focado no ensino, está focado no professor e não no aluno. E aí a criança, ela fica perdida, ela fica ali solta, né? E a gente fica só, presta atenção, presta atenção, presta atenção. Por que ele não está prestando atenção? A pergunta é essa. O que eu estou deixando de fazer para o meu aluno não prestar atenção? Né? O que está faltando aqui na minha aula, na minha dinâmica, na didática? Então, gente, eu sempre trago que quando a gente vai falar em inovação, em metodologia ativa, é olhar todo o ecossistema escolar. Não é só o espaço, não é só tecnologia. Tecnologia é uma parte, tudo está tudo articulado, né? Porque senão você não consegue fazer um trabalho com a qualidade e atingir o resultado que você gostaria. E aí você acaba tendo uma experiência frustrada, que é muito pior. Poxa, gastei tanto, investi tanto com isso, com aquilo outro, só que a metodologia não mudou, a cabeça do professor não mudou, né? E aí ele não utiliza algumas ferramentas, alguns recursos, porque ele não sabe como que ele tem que utilizar. Porque ele não vê importância, ele não sabe fazer mediação, ele não sabe fazer a pergunta na hora certa, né, para conseguir direcionar esse aluno para esse senso crítico, reflexivo e tudo mais. Então, é pensar nessa gestão de tempo, nessa gestão das aprendizagens, que a criança, né, quando a gente fala de autonomia do aluno, é disso que se trata. Né? Então, por isso que um ambiente onde eu possa circular, onde a criança possa escolher, né? Onde a gente consiga trabalhar a personalização da aprendizagem, é tão importante. Quando a gente fala nos meios digitais, é pensar no dispositivo, mas também na usabilidade. Né? E que espaço que os alunos estão tendo para usar, com que objetivo, com qual intenção eles vão utilizar esse dispositivo, esse recurso que você está colocando na escola. Porque isso, gente, é extremamente importante. Senão você vai dinheiro e pelo ralo, porque o professor ele não se apropriou da prática. E aí ele vai continuar fazendo mais do mesmo. Só mudou o recurso. Eu passei do físico, do livro, para o tablet. Mas a forma de fazer continuar a mesma não faz o menor sentido, né? Se a gente está falando aí de pensar em metodologia ativa, em realmente mudar. Nessa questão da personalização da aprendizagem, né? Até pegando um gancho também do que a Edna trouxe, porque às vezes os gestores acham que é só lá no Fundo 2, no médio, que isso funciona. Trazer, por exemplo, a questão da rotação por estações. Esses cantos, esses territórios são estações que os alunos vão rotacionar, eles vão passar, né? E aí ele pode ter uma jornada, uma trilha, onde cada estação vai representar uma parte de um projeto que eles estão desenvolvendo. Então, quer dizer, de repente eu tenho um tema gerador, um tema principal, e aí
para desenvolver esse tema, eu vou fazer um cartaz, eu vou fazer uma peça de teatro, eu vou fazer um podcast, eu vou ter um espaço que eles vão gravar um vídeo, eles vão fazer um TikTok, por exemplo. Estou falando sobre cores, estou falando sobre desenho, tudo mais. Eles vão fazer um TikTok, por exemplo, ali sobre o desenho. Então, tem que ter esse espaço de produção, por exemplo. O espaço desse trabalho colaborativo, onde a gente vai sentar para poder pensar, para poder estruturar como que vai ser a nossa apresentação e tudo mais, seja em grupo, seja individual, ter espaços de trabalho individual, né, de trabalho, pesquisa, estudos e tal, individual, mas também ter os espaços coletivos. Então, a gente tem que pensar, quando a gente está nessa jornada de inovação, de repensar metodologia e de repensar o meu espaço escolar, eu tenho que pensar como que eu vou usar esse espaço escolar também, né? Aprendizagem em times, por exemplo. Então, os espaços, eles podem potencializar a interação, né, o trabalho individual, mas o professor ele tem que saber como utilizar esses espaços. Então, novamente, não adianta só ter o espaço e não ter esse trabalho, essa mediação do professor. O que mais que eu ia colocar aqui? Ia perguntar para a Dora, como é que tá aí, Dora? Conta pra gente, então, o que você está pensando? Como que você imagina a escola mais inovadora, acolhedora? Oi, Cris, boa noite. Boa noite. Realmente, eu estou, assim, pensando em deixar a escola bem acolhedora para eles, para que eles realmente se sintam bem. Então, eu tenho um espaço lá, que é uma passagem, uma sala, por onde passam. E eu estou pensando, então, de deixar bem alegre, colocar uns puffs, colocar um tapete bem colorido, porque é um ambiente a mais que eles podem estar aproveitando. Então, veio de encontro a tudo isso que eu estou ouvindo aqui de vocês, porque eu acho que é uma preocupação realmente muito grande, que eles se sintam bem, que eles se sintam acolhidos, e num ambiente, assim, alegre, motivador, como vocês falaram, será muito bom para que o aprendizado realmente se realize com mais facilidade para eles. E é importante a escola toda alegre, eles felizes, a equipe também se sente melhor. Eu procuro estar sempre cuidando lá do nosso espaço. Antes de começar a pandemia, eu consegui um espaço aberto ao lado da escola, então nós, assim, fizemos, assim, uma quadra, é um ambiente muito acolhedor. Sempre que é possível, nós vamos para lá com eles, para que eles possam brincar, correr, fazer atividades ao ar livre. E é isso, é uma preocupação constante, estou sempre à procura, querendo sempre realmente oferecer o melhor. E também, né, eu já sou gestora há 27 anos, e estou sempre atrás de me capacitar para que eu possa acompanhar e ajudar a minha equipe a se desenvolver melhor. E obrigada pelo espaço, né, de poder estar me comunicando aí com vocês. Imagina, nós que agradecemos. E me conta uma coisa, onde que fica a sua escola? A minha escola fica na Penha, e você conhece a minha filha Daniele. Ah, Daniele, que legal. A Dani também participa, uma querida. Já batemos muito papo por aqui. Ah, sim, ela sempre comenta mesmo comigo que vocês se falam. Fico muito feliz, porque também tenho por você, pelo seu trabalho. Obrigada, que bom. Seguir sempre, para aprender cada vez mais. Eu acho que duas coisas que você trouxe que é super especial, assim, né, nessa fala de hoje, que é a importância do gestor se capacitar, para que ele possa capacitar a equipe, para que ele possa trazer essas referências, né, esse repertório, mostrar para o professor caminhos, porque às vezes o professor está perdido também, né, ele não faz como eu disse, não é porque ele não queira, porque ele não, é porque ele realmente não tem
ele não tem referências, né? E a gente, por exemplo, aqui nesse espaço, de repente você já tira uma ideia, já tira uma referência, Sim. você vai levar, então, acho extremamente rico e super importante. O gestor também tá, porque eu vejo muito comum os gestores às vezes até contrata assessoria pedagógica, contrata uma pessoa lá para fazer uma palestra, por exemplo, e não é suficiente para trazer mudança, né? A palestra, ela desperta. Quando a gente conversa aqui, a gente vai despertando olhares, né? Despertando, poxa, eu não tinha pensado nisso. E aí você começa a ampliar o seu olhar, a sua visão. Mas daí, a colocar em prática e acompanhar essa prática, se o gestor não participa, se o gestor não acompanha, né, e aí vem de encontro com o que a Edina falou, que depois da aula ela vai lá e assiste a aula. Porque como ela vai orientar o professor também, se ela não sabe o que o professor está fazendo, né? Como que o professor poderia ter feito uma mediação, de repente, nesse caso da aula que o pai ficou falando e tudo mais, né? Professor, agora chama o pai para conversar, fala sobre a importância, pede para ele assistir, para ele perceber, né? Porque às vezes a pessoa tem mais dificuldade de ter essa empatia, de se colocar no lugar do outro, de perceber o incômodo, de repente, que ele está gerando ali para o filho dele e para os demais, né? Então, põe para ele assistir. Está vendo só? Então, a gente tem que tomar cuidado, porque a criança ela se dispersa com muita facilidade. E quando acontece isso, eles se dispersam mais ainda. Então, eu queria conversar contigo. Onde que ele está fazendo a aula? Será que não tem um espacinho aí em casa? Me conta um pouco como que é aí, né? De repente, nem que seja na lavanderia, mas se for um espaço onde a criança possa ter um pouco mais de sossego, de silêncio, né? E trabalhar melhor, trazer mais atenção, já vai favorecer a aprendizagem. E aí a gente só consegue enxergar isso se a gente está dentro. Senão a gente não vê, né? E o professor, às vezes, passa despercebido. Ele está tão focado na aula que ele tem que dar, que ele não está prestando atenção nesse detalhe que faz toda a diferença depois para o resultado. E outra coisa é isso que você trouxe, né? Que é um corredor, e entender que esse corredor ele tem tanto para contar, né? Ele tem tantas oportunidades ali de aprendizagem que você pode trazer, de ser mais um ambiente. A criança ela só vai querer voltar para a escola se ela tiver o que fazer na escola, gente. Se a escola for atrativa, né? Especialmente os mais velhos, que eles já têm mais poder de decisão com a família, eles já são, né, mais argumentativos, eles vão falar e vão se colocar e pode ter tem um pouco mais de voz. Mas mesmo com os pequenos, poxa, não custa, né? Acho que é super possível com de diversas maneiras, né? Seja desde a EduInfo, por exemplo, que cria esses espaços incríveis. Eu estive na Dani esses dias e eles têm uma mesa lá, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, que ela é uma mesa para trabalho individual, e o aluno, ele pode levantar e abaixar, ele tem essa regulagem, né, para o aluno desde do mais velho, por exemplo. Então, sabe aquele aluno hiperativo, aquele aluno que não sossega na cadeira, que ele gosta de ter aula sentado? Gente, quem foi que disse que a gente tem que ter aula tudo sentado? O tempo todo, né? Se ele puder, pelo menos, em um momento estar sentado e outro momento estar em pé, nossa, já alivia uma dor nas costas, porque às vezes a gente quer que o aluno está com dor nas costas de estar sentado, mas ele tem que ficar sentado, porque ele tem que fazer silêncio, ele não pode ficar em pé, né, numa posição mais confortável que vai favorecer mais ainda a aprendizagem. Eu falo, eu sou terrível, assim, se eu tô com fome, primeiro que o meu humor vai lá no pé, né, eu fico sem humor nenhum, e eu não consigo me concentrar. Quem consegue se concentrar com uma unha encravada doendo? Não é? Se a gente tá mal, não adianta. O nosso rendimento, ele cai, né, tanto que quando a gente vai analisar uma criança que está com rendimento
abaixo do esperado, a gente vai ver toda a questão biológica da criança. A criança está com fome, ela está com dor, o que está acontecendo, né? Ela está enxergando direito? É a mesma coisa. E aí eu esqueço de olhar isso pro espaço. Eu esqueço de pensar, será que o meu aluno está confortável para aprender? Será que ele não tem dor nas costas? Será que essa cadeira está do tamanho dele? Né? Enfim, então a gente tem que ter coerência naquilo que a gente fala, naquilo que a gente cobra, no que a gente propõe. Eu acho que é disso que se trata esse diálogo também. Conta pra gente, Juracy, você levantou a mão aí. Levantei. É que você falando, tudo que vocês estão falando aí, assim, a vontade de mudar já tá assim faz tempo. Quer dizer, né? Mudar eu já mudei, né? Mudei para o Viva. Mas de mudar os ambientes, né? E eu fico toda hora, cada vez que eu entro numa sala, eu fico tentando mudar a forma do que eu tenho. Porque também eu preciso ver também o meu lado, parte de financeiro também. Então, eu tento me ajustar da forma que eu consigo, né? E quando o pessoal comentou agora a falar de uns puffs, né? Eu já fiquei me imaginando nos espaços, mesmo da maneira que eu tenho as minhas carteiras que estão lá, como que eu poderia? Porque você sabe que eu estou na sala de aula também, né? Uhum. E aí, eu vejo assim que os meus alunos comigo na sala de aula, eles não ficam sentados. E eu deixo. Então, tem hora que eles estão sentados, tem hora que eles estão em pé, tem hora que eles estão do meu lado, até vem em cima de mim também. Se eu estou com o meu computador aqui, com o meu note aqui na sala de aula, então eles vêm do meu lado. E a gente vê como é importante mesmo esse aluno, ele movimentar. Porque, como você disse, eu não consigo ficar sentado o tempo todo lá. Eu tenho que circular, que até uma criança me questiona, por que você fica toda andando? Eu não consigo ficar sentada, eu tenho que circular, eu preciso movimentar, eu não consigo ficar parada. E eles estão ficando da mesma forma. Eu vejo assim, que eles chegam de manhã com sono tremendo, e no decorrer da aula, o negócio começa a agitar. Aí eles começam a movimentar, eles começam a levantar, e eu deixo. E aí começa a dançar na sala de aula, que as aulas de artes aí do Viva, que é tanta dança, e aí eles começam a dançar, porque agora virou assim normal fazer aula e ficar movimentando o corpo, sabe? Então, assim, e aí eu fico pensando como que eu consigo mudar. Então, toda hora, aí às vezes eu vou de final de semana lá na escola, lá quando a professora chega na segunda-feira, eu mudei todas as carteiras. Mas eu acho que é isso mesmo. E esse negócio de movimentar, pensa o seguinte, né? Olha só, a liberdade que o aluno tem em casa hoje, na aula, sim, através do vídeo, ele pode estar sentado, estar em pé, aí vou voltar para a escola, aí a prova vai ficar, senta, fica quieto, aí aqui tá bom. Sim, tanto né, que a gente pega esses alunos no remoto que fazem aula deitado, né? Exato, exatamente. Fazem aula deitado, né? Então, mas acho que é isso mesmo. A gente poder trazer, eu tenho conversado também com o meu time e tudo, falando sobre isso, gente. A criança teve uma experiência de aprendizagem em casa, né? Desse conforto, de estar na sala, sentadinho, de estar deitado, enfim, de estar no sofá. A aula virou, né? Então, muito mais leve, muito mais confortável, tudo. E aí eu vou ter que voltar e ter que ficar naquela posição o tempo todo, naquele espaço, enfim, né? Então, a gente tem que pensar um pouco em como promover uma nova experiência, tentar reproduzir, na medida do possível, esse conforto que ele está tendo em casa, também na escola, porque vai favorecer, né? Vai deixá-los mais confortáveis, felizes, e por aí vai. Eu estou colocando aqui, ó, o link, o Instagram. Dá uma olhada nisso, gente. É de morrer do coração, de tanta coisa linda que tem. A EduInfo, que é de móveis escolares, e a Space Studio, que é de projetos. Então, tem projeto de brinquedão, de pintura, cada coisa mais linda que a outra. Mas já serve como inspiração, e se vocês buscarem, tenho certeza que a Dani vai fazer de tudo para fazer um projeto bem legal. A Edna colocou que só o espaço Viva foi montado com mobiliário novo. As demais mudanças dos ambientes fiz com os materiais existentes na escola. Apenas organizei de forma criativa, com intencionalidade pedagógica em cada cantinho. Perfeito. Né? Então, vamos pintar. É aquilo que
às vezes no final de semana, aproveitar agora em julho, as férias, né? O que eu vou fazer na minha escola até, a gente vai aproveitar agora o mês de julho, mas é trazer, então, essas possibilidades aí, né, de forma criativa, espaços que você consegue, sem um custo muito alto, até almofadão que você consegue fazer, né, num tapeceiro, ou uma costureira que faça de, como chama aquele que é patchwork? Né, que tem os quadros, mas é que é caro aquilo, né, gente? Eu acho que é meio carinho esse negócio aí, mas eu acho uma graça, eu acho super fofo. E, enfim, eu acho que tem possibilidades criativas, a criatividade tem que partir da gente. Eu acho que nós já mostramos que o quanto somos capazes. Se nós estamos aqui hoje, né, sobreviventes aí da pandemia na educação, o reflexo que teve na educação, já mostra o quanto nós somos capazes e criativas para poder fazer acontecer e fazer de formas diferentes. Então, quem ainda não conhece o Viva, tiver interesse em conhecer um pouco mais, entender como que a gente apoia a escola nessas transformações, desde olhar aí o ambiente, como a Edna falou, que a gente vai e dá pitaco mesmo, né? E que é tão gostoso, até olhar para o pedagógico, para a assessoria, para a formação de professores. É super possível mudar, a gente só precisa estar com as pessoas certas, né? Desde a equipe, como dos nossos apoiadores aí também, dos nossos parceiros, quem que está junto com a gente. Porque também não adianta eu ter um espaço super criativo, inovador, que propicia a interação e ter um material super engessado que só propicia o individual. A escola fica conflitante, né? Então as coisas não se conversam, e aí o resultado é o que eu falo da escola esquizofrênica, né? Porque ela não sabe o que ela é, se ela é tradicional, se ela é construtiva, o que ela é, por que caminho que ela vai. Então a gente tem que ter um discernimento, né? Uma identidade bem estruturada para passar confiança, para passar segurança e para fazer um trabalho de verdade, né? Acho que a gente tem que ter essa responsabilidade hoje. Ju, você quer falar alguma coisa? Sua mãozinha está levantada aqui. Eu não consegui desligar, abaixar essa mãozinha aqui, por isso. Eu não consegui abaixar, não, eu agradeço, eu realmente agradeço só agradeço, porque estou aprendendo a cada dia, a equipe está caminhando junto, estou entrando na sala, estou conseguindo observar bem as aulas, e, na verdade, tanto tempo de escola, mais de 30 anos de escola, e cada vez que passa, eu vou me surpreendendo com o que eu estou aprendendo, né? Eu acredito que é muito bom. Agradeço. Imagina, eu que agradeço. E a Edna também, aí eu tenho ela aqui no Insta também, mas na verdade eu não tinha parado ainda para abrir, né? Realmente a Edna está de parabéns também pela escola. Eu fiquei feliz com esse tabuleiro, até então eu não tinha aberto ainda para olhar o Insta, mas realmente a Edna está de parabéns. Eu vou me reinventar, né? Reinventar, e até pedir para o meu filho montar uma propaganda aí, porque a minha escola é escola inovadora, né? Então, acredito que é por aí. Você sempre falou isso desde o começo, desde o ano passado. Então, eu estou caminhando dessa forma, nesse sentido aí, e acreditando no positivo. Obrigada por tudo. Imagina, obrigada a você. E, gente, nenhuma mudança é do dia para a noite, isso eu falo muito também. Tem que ter paciência, é uma transição, né? Essa mudança de chavinha, mudança é cultura, e mudança de cultura não se dá de uma hora para outra, é processual. Então por isso que a gente precisa ter os apoiadores aí para dar as mãos e seguir. Gente, beijos, obrigada pela participação de todas, de todos. Agora a gente abre lá o grupo no WhatsApp, então quem quiser ir para lá, continuar o bate-papo, mais que convidados, tá bom? Bom restinho de semana aí para vocês, feriado amanhã, mas muita gente, né, já antecipou o feriado, eu mesma vou estar aí, ó, na lida. E até semana que vem, então. Semana que vem vai ser um bate-papo bem legal com o Pablo, vocês vão gostar bastante.